E a nossa conversa sobre o 13 de maio é com o Babalaô Ivanir dos Santos. Ivanir, boa tarde. Boa tarde. Ivanir, o que representa o 13 de maio hoje para o movimento negro e para todos os negros no Brasil? Não, primeiro, foi um fato histórico, isso não é negado. O problema é quais foram as consequências desse fato histórico, como ele se deu e as consequências, que não é bem essa que oficialmente tanto se fala. O movimento negro, ele sempre teve o 13 de maio como um momento de protesto e de reflexão sobre as condições dos negros no Brasil. Foi isso que fez o tempo todo. Dizendo que essa abolição ela foi incompleta. Observa que o próprio artigo diz isso, que está escrito na lei, né? Todo mundo fala da lei, mas a lei fala que está abolida a escravidão e refoga as posições em contrário. Ou seja, ela não garantiu nenhuma estratégia de inserção desses negros na sociedade brasileira. Muito pelo contrário, foram todos marginalizados. Então, todos esses anos, o movimento negro tem falado sobre isso e, pelo contrário, contado também essa história a partir da perspectiva dos negros. Por exemplo, o Rui Barbosa foi importante, mas Rebouça foi mais importante do que ele. O Zé do Patrocínio. O Zé do Patrocínio foi muito mais importante do que ele. Mesmo essa carta que foi exibida ali, essa carta é uma cobrança, na verdade, ao Rui Barbosa, ao Estado, da aplicação da lei do ventre livre, que falava na lei do ventre livre que você teria que dar educação aos chamados ingênuos, aquelas crianças livres. Essa carta tem um dado interessante também que mostra o protagonismo dos negros, na educação, cobrança. Inclusive na educação, porque o que cobrava o quê? Porque a lei do ventre livre tinha um artigo que falava da educação dos ingênuos. Tanto que construíram uma escola, que fica aqui em Vila Isabel, na 28 de setembro, que tem inclusive o nome João Fredo, que tem o nome do autor da lei, que é João Fredo. Até hoje está lá a escola, E se cobrava isso que não dava. Eles diziam mais. O que existe nessa carta? Se não for dada educação aos nossos filhos, será uma horta de maior assassino no futuro. Olha o Brasil hoje. Oi, Ivanir, o que está colocado para essa juventude? Pois é, falando do Brasil hoje nós temos ainda muitos problemas, inclusive nós começamos essa edição mostrando denúncias de racismo. Esse é o maior problema ainda que a gente tem que enfrentar? Eu acho que esse é o problema que o Brasil nunca quis enfrentar e vai ter que enfrentar agora. Agora, é lamentável você ver isso e, ao mesmo tempo, você observar que não se aplica a lei de 1939. Se fala em punição, mas na educação, não. Você veja que uma das questões que o Brasil conseguiu avançar, uma das conquistas do movimento negro nesses últimos anos, foi o quê? Você ter uma lei federal que coloca na educação brasileira, no ensino médio e fundamental, a história da África, da cultura africana, da cultura negra e do negro brasileiro, Cultura negra brasileira. E o descaso de aplicação dessa lei é por todos os setores de governo, seja federais, seja municipais, seja estaduais, porque, na verdade, você está falando o quê? De valores, porque a educação não é só instrução. Se essa lei estivesse sendo aplicada, você está dizendo para os meninos negros, valorizando a sua autofilha, que não era escravo, eram africanos escravizados, porque eles tinham profissões, eram sacerdotes, eram nobres, porque isso não se fala muito, basicamente é só trabalho brutal. Ou seja, os brasileiros precisam ainda conhecer muito da sua história e a lei precisa ser aplicada. Aplicada e até para que as pessoas brancas também conheçam a história. A África é o berço da civilização mundial. E o que eu sempre quero lembrar é a escravidão foi um fato concreto na sociedade brasileira. Mas aqueles escravizados eram seres humanos que tinham culturas, que tinham identidade, que tinham instrução, E tinha uma história. Essas histórias são muito pouco contadas. Eu gosto muito de ver os objetos de tortura, mas tem que ver, na verdade, quem eram eles. E nesse período mesmo da escravidão, você tinha negros que não eram escravos, e que deram uma grande contribuição à sociedade brasileira. O maior exemplo disso é o André Rebouça, que era um período escravo, não era escravidão, e é o pai da engenharia brasileira. E que lutou ativamente na luta abolicionista. Muito obrigada, Ivanir dos Santos. Nosso tempo é curto, dá para falar muito sobre isso, mas muito obrigada pela sua participação. Prazer de novo estar aqui participando com vocês.